Terceiro domingo da Páscoa. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 13 a 15, 17 a 19. Salmo responsorial 04. Segunda leitura, primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa. Estamos agora no terceiro domingo da Páscoa e os discípulos estão ainda nesta fase de conviver com aquele que havia morrido, aquele que havia sido crucificado, aquele que havia morto, estava morto. Eles viram Jesus morto. E agora, de repente, aquele que estava morto aparece a eles. Imagine, eu até já falei isso, você tem na sua casa um parente que morreu, você foi lá junto com as pessoas da sua casa, enterrou, voltou para casa e passado ali 2, 3 dias, de repente ele está ali na sua casa. É um desejo de todo mundo, seria o desejo de todo mundo, mas é um desejo irrealizável, mas também as pessoas não iriam se sentir bem sabendo que aquela pessoa estava morta e agora estava ali. Não é fácil. Então, eles não estavam acostumados com essa questão de Jesus estar ressuscitado. Eles não entendiam isso, embora Jesus havia falado. Mas sabe lá o que é que passou no coração deles na hora que Jesus contou para eles, dizendo: "O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará." E ali nos próprios evangelhos falam que eles não compreendiam o que significaria a ressurreição dos mortos. Então Jesus agora aparece e fala: "A paz esteja convosco." É interessante que por 2 vezes, quando Jesus apareceu, ele falou isso: "A paz esteja convosco." Essa paz, meus irmãos,
precisa existir dentro de nós. A paz que Jesus está dando para eles não é simplesmente essa paz que sem conflitos, sem nada. É a paz que diante de qualquer situação, quer seja boa ou ruim, nós temos que estar tranquilos, porque nós sabemos que tudo se submete a Deus. E aí começa o diálogo. Porque estás preocupados e porque tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Vede minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, para que eles tomassem consciência de que eles estavam diante de Jesus Cristo, aquele que eles haviam convivido durante 3 anos. E que, eu repito, que tinha sido morto sim, mas que agora estava vivo diante deles. Então toquem, vejam, sou eu. Vou comer um pedaço de pão para vocês verem que eu não sou um fantasma. E comeu ali diante deles. E aí Jesus começa a relembrá-los que na própria Sagrada Escritura já falava deles. Aí ele fala que Moisés, os profetas e os salmos. Por exemplo, o profeta Isaías, ele falou que Jesus iria sofrer, que ia ser colocado entre dois facínoras, dois assassinos, ele iria ser levado à morte como um cordeiro mudo. Isaías 53. Como Isaías capítulo 7 vai falar que ele iria nascer de uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ali nos Salmos nós vemos, por exemplo, o Salmo 21, que vai falar de meu Deus, por que me abandonastes? E Jesus, ele usa esse salmo quando ele está lá na cruz. Quando fala de Moisés, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, nós vemos lá que foi escrito por Moisés. Então, aquele fato lá do Gênesis, quando Isaac vai levando aquelas lenhas nas costas para o sacrifício dele, ali lembra Jesus que iria levar a cruz às costas. Então Jesus está dizendo, a Sagrada Escritura falava de mim. É por isso que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que ler o Antigo Testamento com essa concepção. Ver ali em cada versículo, cada história que é contada, a pessoa de Jesus. Por exemplo, as mulheres da Bíblia, as grandes mulheres da Bíblia, como Judite, Esté, elas são a prefiguração de Nossa Senhora, lembra Nossa Senhora. E assim por diante. E aí, depois Jesus fala, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. Isso aqui Jesus falou para eles também, quando eles estavam caminhando para Jerusalém. E no seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, agora Jesus está dizendo para os apóstolos que eles irão agora dar esse testemunho, uma vez que eles viram Jesus, né? Ou melhor, uma vez que eles conviveram com Jesus, eles viram Jesus sendo crucificado, morto, né? Morto na cruz. E agora ressuscitado. Agora eles podem ir e pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Agora é hora de anunciar a todos os povos o perdão dos pecados. Nós que merecíamos a condenação. E lembremos que Jesus, depois vocês leem lá no capítulo 3º do Evangelho de São João, o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando Jesus vai falar que todo aquele que nele crê será salvo, porque ele não veio para julgar, ou melhor, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Então agora os apóstolos vão pregar
a remissão dos pecados. Olha, aquele que foi crucificado, lembremos de São Pedro, ali nas primeiras pregações que ele fez, ali depois de que os apóstolos receberam o Espírito Santo junto com Nossa Senhora, a pregação de Pedro, Pedro falou isso. Vocês crucificaram, mas se arrependam dos seus pecados. E ali as pessoas se arrependem. Foi mais de 3.000 pessoas convertidas, pedindo perdão dos seus pecados. E Pedro dizia, se arrependam dos seus pecados e sejam batizados, aceitem Jesus, creiam em Jesus, creiam que Ele é Deus, para que as pessoas arrependidas do pecado e batizadas, elas possam receber o perdão que Jesus deu lá na cruz. Tanto, meus irmãos, que na segunda leitura de hoje, depois vocês podem ver, primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5a. 5a porque o versículo 5 é dividido em duas partes, A e B. Então, até a metade desse versículo é o A, a segunda metade é o B. Ele diz assim: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro, tá vendo? Jesus fala que eles iriam pregar no nome de Jesus a conversão e o perdão dos pecados. São João está dizendo, nós que somos pecadores, nós temos o justo, Jesus o justo, aquele que intercede por nós, aquele que intercedeu por nós na cruz e continua a interceder diante do Pai por nós, pela nossa conversão, e quer dar o perdão. Mas se nós não quisermos, não teremos perdão. É preciso que da nossa parte nós queiramos. Aqueles que não querem o perdão de Deus não se salvará. Isso aqui se chama pecado de impenitência. O que é isso? É aquela pessoa que não quer, que ela acha que Jesus não a perdoou coisa nenhuma e que não tem jeito para ela. Se ela morre nessa condição, ela não se salva. Porque é preciso crer no perdão que o Senhor nos dá e a consequência disso é o arrependimento. E o perdão dos pecados, gravem isso no coração. Ele se dá principalmente por duas formas. O batismo, que é justamente para o pagão, e para o cristão é a confissão lá no confessionário diante da pessoa do sacerdote, ou seja, aquele que foi devidamente ordenado na Igreja Católica. Porque Jesus deu o poder para que os sacerdotes pudessem perdoar em nome de Jesus. E aí, se você tem qualquer dúvida a respeito do sacramento da confissão, veja lá o Evangelho de São João, no capítulo 20, quando Jesus ele aparece para os apóstolos e diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então Jesus dá esse poder aos sacerdotes. Continuando aqui a primeira carta de São João, ele continua dizendo assim: para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Porque realmente, para nós recebermos o perdão dos pecados, nós precisamos também conhecer os mandamentos da lei de Deus, que já estão ali impressos, no nosso coração. Estão ali no nosso coração. Então, quando eu olho os mandamentos da lei de Deus, eu vou vendo, ofendi a Deus no adultério, ofendi a Deus no roubo, no furto, ofendi a Deus vivendo uma sexualidade totalmente desregrada,
ofendi a Deus, não dando e prestando o culto devido a Ele, que aí é o sacrifício da Santa Missa. Não honrei a Deus, eu desobedeci a Deus quando eu afrontei as autoridades, o meu pai, a minha mãe. Você está entendendo? Então, se a pessoa diz assim, eu creio em Deus, aqui está São João dizendo, mas não guarda os seus mandamentos. Quantas pessoas hoje dizem assim? Eu sou católico, sim, eu creio em Deus, mas vive numa vida desregrada, não se arrepende dos pecados, não quer mudar de vida. Ele está declarando que Deus, ele está mostrando que ele é um mentiroso. Porque quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, nós queremos cumprir seus mandamentos, queremos amá-lo, não queremos ofendê-lo. Primeiro, porque nós o reconhecemos como Deus, e segundo, porque nós o amamos tanto que nós não queremos ofender. Ninguém quer ofender um amigo. Ninguém, imagine a pessoa se declara amigo ou amiga de tal pessoa e depois fica ofendendo, brigando com ela, discutindo com ela. Não tem cabimento. Mas aquele que guarda os mandamentos mostra que realmente o conhece. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Então, agora, os apóstolos, diante do que Jesus está dizendo, diante do ressuscitado, eles agora irão pregar a remissão dos pecados, a conversão. É preciso se converter. Na pregação de Pedro, as pessoas começam a perguntar para ele, mas o que é que eu devo fazer? E Pedro diz, se convertam, aceitem Jesus como Deus, sejam batizados, e aí ele dá um acréscimo. Ele diz bem assim, e fuja desse mundo, ou seja, esse mundo que se opõe a Deus, que não quer saber de Deus, fuja deles. Não viva como um pagão, viva como um cristão, como um seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, durante todos esses anos, os apóstolos, agora na pessoa dos bispos, dos sacerdotes, continuam pregando, anunciando essa boa nova, convidando as pessoas à conversão, à mudança de vida, aos que estão afastados da igreja, porque tem católicos que estão afastados, não vão mais à igreja, não comungam, não se confessam. Então a igreja faz esse convite. E aos pagãos, ou seja, aqueles que não foram batizados e aqueles que pertencem às outras religiões, eles precisam também se converter, serem batizados, para que recebam a salvação que o Senhor nos deu quando Ele morreu na cruz. Nós vimos na Sexta-feira Santa, quando Jesus falou, Pai, perdoa-lhes. E ali Ele expirou, Ele morreu, entregou seu Espírito, Ele morreu e nos redimiu e nos salvou. O céu te espera, meu irmão. O céu te espera, minha irmã. Mas se não houver conversão, mudança de vida, desejo de santidade, não será o céu que irá nos esperar, não. Será o inferno. Para o inferno, nem eu e você queremos ir. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A paz esteja